Irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Quaresma. E a palavra de Deus deste final de semana nos ajuda a compreender o quanto este Jesus, que hoje o Evangelho termina dizendo, porque ele conhecia o homem por dentro, o quanto que este Deus que nos conhece por dentro quer nos ajudar em nosso processo de amadurecimento, de crescimento, de conversão. A conversão, ela não é o fruto de um instante. Embora a Quaresma seja um tempo propício para isso, mas não é o único tempo. Durante toda a vida, nós precisamos ir nos convertendo, porque à medida em que nós vamos permitindo que a graça de Deus encontre espaço na nossa vida, automaticamente esta graça de Deus vai transformando-nos em seres humanos melhores, em pais melhores, em filhos melhores, em profissionais melhores. Essa é a graça de Deus que nós devemos buscar constantemente. Porém, queridos filhos, a palavra hoje nos ajuda a entender que se nós não tomamos os devidos cuidados, nós vamos deixando de ser aquilo pelo qual fomos feitos. Vamos perdendo a nossa função primária de filhos e filhas de Deus. Porque Deus tem uma preocupação muito grande com isso. A primeira leitura que nós ouvimos do Êxodo, os mandamentos, o decálogo, as leis entregue a Moisés para o povo de Israel, lá no tempo em que eles estavam indo para a terra prometida, servia para quê? Como regras, como linhas a serem respeitadas no que diz respeito a Deus, né? Os primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. Depois, o respeito àqueles que estão mais próximos de nós, honra teu pai e tua mãe. Depois, o respeito à vida. Depois, o respeito ao relacionamento marido e mulher. Depois, o respeito para com aquilo que não nos pertence, aquilo que é do outro. Assim se resumem os 10 mandamentos, que servem para organizar a vida particular e a vida comunitária. Mas, aos poucos, foram criando outros mandamentos e esses foram perdendo o seu espaço. E aí no Evangelho nós temos o templo, o lugar também para um encontro com Deus, organizado, construído, edificado justamente para isso. Mas que aqui Jesus nos mostra que o templo perdeu a sua finalidade primeira, se tornou uma casa de comércio. Por quê? Que todos os anos, sobretudo para a festa da Páscoa, os judeus vão ao templo, o lugar onde se encontra Deus. E aqui é importante para a gente entender a diferença entre a sinagoga e o templo. A sinagoga é o lugar onde se fala de Deus, onde se ensina a respeito de Deus. O templo é o lugar onde se fala com Deus, porque no templo Deus habita, acreditavam os judeus, porque ali estava a Arca da Aliança. Porém, todos os anos precisavam os judeus irem a Jerusalém no templo oferecer sacrifícios. Mas, como para tudo se dá um jeitinho, não se levavam os animais de casa para oferecerem sacrifício ao templo. Então tinha ali, na porta do templo, o comércio, onde as pessoas vinham, compravam. Os que podiam mais compravam um touro, depois os que podiam não tanto compravam uma ovelha, os que podiam pouco compravam 2 pombas ou 2 rolinhas, como nós ouvimos na festa da apresentação de Jesus no templo.
era um comércio de animais. A moeda do império não podia entrar dentro do templo. Então, se você ia lá fazer uma oferta, você não podia levar a moeda do império, tinha que fazer um câmbio, trocar a moeda do império pela moeda do templo. E claro que ali corria um juro, né? Como sempre. Então, isso foi dominando a estrutura do templo. E quando Jesus chega para a festa da Páscoa, ele diz: mas o que está acontecendo aqui? O templo é um lugar onde se fala com Deus, e agora virou essa bagunça toda. Então Jesus toma essa atitude. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. Ou seja, Jesus fez um dedéu no templo de Jerusalém, para poder purificá-lo. Queridos filhos, São Paulo nos ensina: acaso não sabeis vós que sois templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Assim como o templo de Jerusalém, Jesus hoje quer nos ajudar a purificar o templo da nossa vida e da nossa história. Porque com o passar dos dias, dos meses, dos anos, a gente vai se esquecendo de quem a gente é de verdade. Vamos perdendo as nossas características originais. O beato Carlo Acutis diz assim: nós nascemos originais e morremos como se fosse uma fotocópia. Nascemos originais e morremos como se fôssemos uma cópia barata de qualquer coisa que vai se inventando. Nossa vida vai se tornando um amontoado de coisas, e aquilo pelo qual nós fomos feitos de verdade, nós não fazemos mais. Por exemplo, o coração que foi feito para amar, quantas vezes se torna um lugar onde se acumula mágoa, ódio, ressentimento? Mas o original dele não é para isso. A inteligência, a razão humana, o pensamento, criado por Deus para planejar, fazer coisas boas, sonhar, e de repente a cabeça virou, como se diz por aí, uma marmita de louco. Tem de tudo e mais um pouco. Maus pensamentos, maus desejos, maquinações, planos malvados. Não é para isso que fomos feitos. Nosso corpo humano, criado à imagem e semelhança de Deus, belo, lindo, formoso. Hoje em dia o corpo humano virou mercadoria. Quanto dano se causa ao corpo humano, quanta destruição. É necessário permitir que, assim como no templo de Jerusalém, o Senhor entre na nossa vida e nos ajude a purificar e a voltarmos a ser aquilo pelo qual fomos feitos, filhos e filhas de Deus, imagem e semelhanças do Senhor. Algumas coisas, queridos filhos, nós conseguimos eliminar simplesmente com boa vontade. Com boa vontade a gente consegue. Não vou falar mais determinada palavra, não vou fazer determinada coisa, e tudo bem. Mas existem outras que, se não tomarmos atitudes como essa de Jesus no templo, a gente não consegue eliminar. Jesus não fez nada por impulso, não foi uma coisa assim que Jesus chegou, viu e já saiu chutando tudo. Não, diz o Evangelho, foi de caso pensado. Ele fez então um chicote de cordas. É algo planejado. Este chicote de cordas significa aqui e significa para nós uma atitude mais drástica.
uma postura mais enérgica. Queridos filhos, determinadas coisas em nós, se nós não tomarmos uma atitude mais enérgica, a gente não consegue resolver. Não é só com boa vontade, não é só com eu vou parar, eu não vou fazer mais, eu vou melhorar. Quem é casado sabe muito bem do que o pai está falando. Quantas vezes seu marido falou que ia melhorar e continua a mesma coisa? Quantas vezes a sua esposa falou que ia melhorar e continua a mesma coisa? Por quê? Porque só fala, é da boca para fora. E seu filho e sua filha então? Ai mãe, nunca mais vou fazer isso. No outro dia está fazendo. Mas por quê? Porque não toma a atitude de verdade. Não faz um chicote de cordas e elimina de vez e arranca por completo. Queridos filhos, nós precisamos entender que no processo da conversão, determinadas coisas nós não podemos tratar em banho-maria. Tem que tomar atitude de verdade. Não posso mais, não quero mais. Se eu não parar com isso, eu vou perder a minha salvação. Se eu não eliminar isso da minha vida, eu vou destruir o meu casamento. Se eu não eliminar isso da minha vida, eu não vou conseguir realizar os sonhos de felicidade que tenho. Ou eu paro, ou eu não conquisto. Ou eu paro, ou eu não consigo levar adiante o meu matrimônio. Ou eu paro, ou eu não entro no céu. É simples. É necessário tomar atitude. E se for preciso, com um chicote de cordas. Ou seja, drasticamente. São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, ao falar da cruz de Cristo: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. O que é dito fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Cristo crucificado é a força que eu e você precisamos para purificar a nossa vida. É preciso pedir, e peçamos hoje nessa Eucaristia: Senhor, vem em nosso encontro, assim como entraste no templo de Jerusalém, entra no meu coração, entra na minha vida e me ajuda a tirar tudo aquilo que em mim não deve permanecer. Quanta coisa existe em mim e em você que não precisa ficar, gente, não precisa. Coisas que talvez você esteja guardando há anos, décadas. Talvez não seja o caso, mas um exemplo. Tem gente que às vezes é brigado com outra pessoa. Olha, se você vai perguntar o porquê, a pessoa nem lembra mais por que foi. Mas guardou. Está aí no coração. Não se falam mais, não se visitam mais. Às vezes são pessoas da mesma família. Da mesma família. Corre nas veias o mesmo sangue. E não se encontram mais. Outros talvez um pouco mais recente. Mas meu filho, minha filha, a minha e a sua vida não foi feita para isso. Não foi feita para a inimizade. Não foi feita para a discórdia. Não foi feita para as brigas. Fomos feitos para amar. E essa frase tem sido muito usada. Só temos hoje para isso. Só temos hoje. O tempo de purificar o templo, o momento de limpar a vida é agora. Eis o tempo favorável, o tempo quaresmal. Convidemos Cristo, que logo mais virá o nosso encontro na Eucaristia, que Ele entre em nós e nos ajude a purificar o templo da nossa vida, pois aonde Cristo chega, uma transformação acontece. Aonde Ele entra, coisas novas se fazem. No Apocalipse diz o Senhor: eis que faço novas todas as coisas. O que se precisa fazer novo?
Tem aquela música antiga de renovação carismática, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Já não quero. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Queridos filhos, o que precisa ser mudado? É o seu coração? São seus pensamentos? São atitudes? São palavras? Pois bem, Cristo está aqui, na palavra e na Eucaristia. Ele está junto de mim e de você, e Ele é a força que nós precisamos para que essa mudança aconteça. Que Cristo entre, que Cristo nos ajude a transformarmos a nossa vida e a nossa história, a sermos filhos e filhas melhores e a irmos para o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.